Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre granularidade de dados, tá? Então esse assunto surgiu e foi discutido até na mentoria nossa aqui no DevPlano e eu vou trazer um pouquinho sobre a percepção desse conceito, tá? Então e como que você pode lembrar de algumas coisas que você pode fazer, não pode fazer e o que impacta no armazenamento de dados da sua aplicação você pensar sobre isso, tá? Então, primeira coisa, né, que a gente tem que entender, o que é uma granularidade de dados, tá? Então, o que é essa granular? O granular é o nível de detalhe que você tem dos seus dados, tá? Então, se a gente for pensar, por exemplo, vou copiar aqui essa linha. Opa, apertei errado aqui. Então, olha só, se eu for copiar a minha linha aqui, vamos supor que eu tenho as transações de um banco. E o que acontece? Vamos diminuir aqui um pouquinho a fonte. Então, nessas transações do banco, eu tenho a transação 1, transação 2, transação 3, transação 4. E ao final de cada mês, eu tenho um resumo daquele mês. Então, resumo do mês 01. E aí depois eu começo de novo, T1, que é a transação depois daquele mês. Se a gente tiver uma lista de transações, né, então nessa transação aqui, eu tenho, por exemplo, valor, data. Aqui também valor e data. O que acontece? Aqui também, só para a gente ter uma ideia, valor e data. Aqui valor e data. E aqui também valor e data. E aqui também valor e data. Na verdade, isso é o que a gente visualiza quando a gente pega o extrato bancário da gente, né? Então, quando a gente está pegando o extrato bancário, basicamente é isso que a gente enxerga. A gente vê uma transação e ela pode ser de crédito ou de débito, né? Então, você pode estar adicionando valor ou reduzindo valor. Mas o grande detalhe é o seguinte. Reparem que aqui nessa linha a gente faz um resumo, né? Então, eu pego aqui e faço um resumo dessa linha. Quando eu faço esse resumo, eu tiro a granularidade, né? Então, vamos supor que o banco ali ele não armazenasse o nosso histórico, né? Então, depois de um mês, ele faz esse fechamento aqui e ele simplesmente apaga esses dados anteriores, tá? Então, ele apaga o seu histórico. Se ele faz isso, o que a gente está perdendo aqui? A gente está perdendo granularidade, tá? Eu já não consigo mais saber com mais especificidade como que foi as transações no meu banco de dados, tá? Então, essa é uma forma de a gente olhar para granularidade. Outra forma é a gente não armazenar tudo que a gente poderia ter armazenado no momento que a gente está criando os dados, tá? Então, um outro exemplo seria o seguinte. Vamos supor que você quer armazenar o usuário. E aí o seguinte, é muito comum, né, a gente colocar nome completo, data de nascimento. Vamos deixar só nome completo e data de nascimento. Repare o seguinte, o nome aqui, ele está granular. Se eu quiser chamar a pessoa só pelo primeiro nome, eu consigo? Eu até consigo tratar esse dado, mas é um pouco mais fácil se a gente tiver um primeiro nome e o último nome, o sobrenome aqui, né? E depois data de nascimento. Então, reparem que a informação é a mesma, então o nome completo, porém, a granularidade é diferente, o nível de detalhe é diferente. O grande detalhe é que aqui eu consigo saber o primeiro nome de uma forma muito mais fácil. E qual é o problema? Quando a gente tem uma abordagem com menos granularidade, para a gente passar para mais granularidade, a gente pode gerar ruído, tá? Então, quando eu for converter aqui o meu nome completo para o primeiro e sobrenome, pode ser que eu cometa algum erro, tá? Pode ser que o primeiro nome da pessoa não seja só um nome, seja um nome composto, que seria o primeiro nome, e não é o sobrenome, tá? Então, existem algumas nuances sobre isso, tá? E aí, o que acontece? Qual que é a regra? Não é regra exatamente, mas o que a gente pode pensar aqui de uma forma bastante interessante? Muitas vezes a gente consegue armazenar dessa maneira aqui e não vai consumir muito mais armazenamento para a gente. Então, nesse caso aqui, se eu armazenar nome completo ou primeiro nome e sobrenome, eu vou ter um campo a mais, vai atrapalhar um pouquinho, entre aspas, a manipulação desses dados na interface, eu preciso de um campo a mais.
Porém, pode ser que eu simplifique o processo para o usuário. Ele tem 2 campos, fica mais simples. Mas aqui não muda muito a quantidade de dados que a gente vai armazenar. Que é diferente, por exemplo, se a gente for armazenar um log de usuário. Então imagine aí que um usuário acabou de entrar no seu sistema e você tem o ID dele, o ID desse usuário, navegador, data, onde ele clicou, enfim, tem vários dados aqui. O que acontece? Esse tipo de coisa acontece muitas vezes. Então vamos supor que esse banco aqui ele gere 1 milhão de registros a cada dia, por exemplo. Então depois de 30 dias a gente vai ter 30 milhões de registros, que já é muita coisa. Depois de um ano, 365 milhões de registros. É muito dado. Então o que acontece? O que geralmente a gente pode fazer também? A gente já entendeu aqui que se eu não tiver um nível de granularidade suficiente, às vezes eu posso converter e conseguir chegar nesse dado, ou às vezes pode ser que eu não consiga, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, na maioria das vezes a gente não consegue voltar esses dados. Então, por exemplo, se eu não armazenei o navegador aqui, eu não consigo voltar no tempo e armazenar depois, ou descobrir o navegador depois. Então, se eu perder granularidade aqui, eu não vou conseguir voltar para esse dado. Então, qual que seria a estratégia se a gente quer armazenar o máximo de granularidade, porém, a gente também quer ter um nível de consciência no que eu vou armazenar no meu banco de dados de verdade? E aí a gente tem um conceito bem interessante. Muitos dados que a gente só quer analisar, né? Então, dados de navegação e etc., o que a gente pode fazer? A gente pode colocar ou armazenar ele em um outro recurso, conhecido como Data Warehouse, ou armazém de dados. E ele é feito, a intenção dele já é feito para grandes quantidades de dados, e que a ideia aqui também é que a gente consiga fazer análise sobre esses dados, então que eu consiga analisar esses dados posteriormente. E os dados que são mais quentes, que a aplicação está rodando direto, a gente mantém no banco de dados normal. Então o que acontece? Eu mantenho com um nível de detalhe suficiente para minha aplicação rodar, o que eu vou fazer análise depois, etc. Então não vou fazer uma análise direto na aplicação, eu preciso passar por um processo estatístico e etc. A gente pode jogar no Data Warehouse, tá? Nesse armazém de dados. Então a gente vai jogando esses dados lá para a gente fazer uma análise posteriormente. Qual é o grande detalhe? Geralmente para a gente armazenar no Data Warehouse é mais barato do que armazenar no database direto, tá? Então fica um pouco mais barato. Um outro detalhe que é bastante importante também, muitas vezes no Data Warehouse, não necessariamente a gente armazena os dados normalizados, tá? Então, no banco de dados aqui a gente normaliza esses dados, mas aqui a gente não tem normalização de dados. Então a gente pode processar esses dados da maneira que fique mais fácil de eu ter um insight sobre meus dados, tá? Então, essa é uma maneira bastante interessante também de a gente olhar para o Data Warehouse. Outro ponto que é importante, a gente consegue também usar o database aqui para alimentar o Data Warehouse, tá? Então, a gente pode fazer, por exemplo, o log de usuário aqui ser armazenado no banco de dados normal, e a gente armazena, por exemplo, 30 dias. E depois eu tenho um script aqui, que passa esses dados históricos do banco de dados para o Data Warehouse. Tá? E dependendo da regra de negócio, a gente pode apagar ou não do banco de dados. Tá? Qual que é a ideia aqui? A gente manter um balanço entre os dados que a gente armazena e que a gente precisa processar toda hora de uma maneira rápida, dos dados que a gente usa para análises que não necessariamente a gente precisa acessar tão rápido, não necessariamente a gente precisa estar normalizado e não necessariamente eu precise perder granularidade aqui, né? Então, esse é um detalhe bastante importante da gente lembrar. Uma forma que eu gosto bastante de analisar também essa perspectiva de granularidade é a seguinte. Eu também gosto de chamar essa granularidade de resolução dos dados. Se a gente pegar, por exemplo, uma foto. Então vamos supor que a minha foto aqui ela tem 4 pixels. Ela tem 2 por 2 aqui. Ó.
Essa é a minha foto. Tá? Um bitmap, ele é armazenado dessa forma. Eles são quatro... A gente armazena bit a bit, né? Então imagine que essa é a minha imagem. Ela tem 2 pixels de largura por 2 de altura. Então ela tem aqui... Então ela tem aqui 4 pixels. E olha só que interessante. Se eu, a partir dessa imagem, eu quero gerar uma imagem em Full HD, a gente consegue perceber que a gente não consegue chegar, né? Por quê? A gente tem 4 pixels e eu quero gerar uma imagem, e aqui é 4 pixels 2 por 2, né? Eu quero gerar uma imagem que é 1920 por 1080 pixels, ou pontos, né? Que é a tela Full HD hoje. Que eu nem vou fazer a conta aqui porque é muito grande. Então, olha só. Se eu tenho uma imagem de 2 por 2 em 4 pixels, eu não consigo chegar aqui. Né? Então, reparem que não dá para saber o que é essa imagem. E pode ser uma foto de um rosto. Mas simplesmente olhando pela perspectiva e pela resolução de 2 por 2, a gente não consegue chegar de volta para cá. Né? Então, se eu pegar numa resolução mais alta e diminuir, a gente consegue. Se eu pegar de uma menor e aumentar, é ruim. Tá? E aí o que acontece? Obviamente, né, existem algumas técnicas, principalmente para a imagem, que a gente consegue estar mais aproximado, existem umas técnicas de upscaling, etc. Mas esse princípio da resolução e da granularidade é interessante, inclusive, para quando a gente armazena imagens. Então, por exemplo, se o seu usuário está subindo a foto de perfil, o que você pode fazer? Você pode reduzir essa foto para um tamanho que já é grande, mas não tão grande. Então vamos supor que você subiu a foto de usuário seu ali, e para não armazenar tantos dados, você reduziu ela para 1000 por 1000. Né? Então, da foto original, você converteu ela de 1000 para 1000 por 1000. E aí, no seu sistema, você usa ela, por exemplo, em 250 por 250. Então, o que você vai fazer? Você vai armazenar essas 2 fotos. Por quê? A primeira é a original, numa resolução mais alta, então numa granularidade mais alta, com mais dados, então a gente consegue utilizar mais esses dados. E a segunda é o tamanho que você usa já no seu site, no seu sistema e etc. Se um dia você fala, não, eu quero mudar agora, eu quero colocar o tamanho da foto de perfil, não vai ser mais 250, vai ser agora 350. O que a gente precisa fazer? Só reprocessar essas fotos que a gente deixa guardada para esse novo tamanho aqui. Tá? Então isso já ajudaria bastante. E aí você deve estar se perguntando, mas por que você não faz essa conversão toda hora que o usuário acessa? Porque vai ficar pesado, né? Então, se toda hora que o usuário acessa, eu tenho que carregar essa foto de 1000 por 1000 e fazer essa conversão, eu gasto mais tempo de servidor preparando e diminuindo essa granularidade para o sistema que eu quero utilizar do que fazendo outras operações que são importantes para o sistema. Então, é importante a gente lembrar desse fato também, né? Então, de que a resolução, né, de dados se aplica nesse cenário também. Muitos sistemas, você já deve ter reparado, que quando você entra, por exemplo, geralmente sistemas mais antigos, você entra e a sua foto está borrada do dia para a noite. E eles mudaram o layout do sistema, por exemplo. Isso porque eles armazenaram somente a foto sua num tamanho menor e agora na interface nova eles colocaram um tamanho maior. E aí eles pedem para você subir a foto de novo para trocar. Né? Então, essa é uma estratégia que a gente pode utilizar aqui. Dado esses conceitos todos, o que é importante? A gente resolve várias coisas que a gente percebe em algumas situações que são bem difíceis de se resolver. Tá? Então, em muitos filmes, por exemplo, você vê o pessoal pegando uma imagem extremamente borrada, sem nenhuma outra informação, né? Então às vezes um borrão, e do nada sai a foto do bandido. Tá? Então, assim, não existe informação ali, você não tem granularidade dos dados, ou resolução na imagem, resolução dos dados, para chegar naquela informação. Né? Então você pode até ter
o algoritmo de IA e etc. fazendo aquilo, mas vai depender muito de como que ele foi treinado, porque se ele foi treinado a enxergar aquele borrão, um borrão só relacionado a rostos de pessoas, ele vai chegar em algum lugar. Mas se aquele borrão for cachorros, né? Então ele vai chegar num cachorro. Então é muito difícil, depois que a gente perde granularidade, perde resolução, a gente conseguir voltar para ela. Outro ponto que é bastante importante, trazendo aqui para dados, muita gente, não sei se vocês já viram isso, mas muita gente pergunta na internet, beleza, como que eu pego o MD5, né, que é um script de hash, como que eu pego um hash MD5 e volto pro original? Tá? Então, como que eu faço isso? Olha só, por curiosidade, MD5 online. Se a gente gerar o hash MD5 de 1, 2, 3, a gente vai ter esse valor aqui. Né? Então, a gente tem 3, 6, 9, 12, 15. Vamos colocar no Visual Studio Code, quer ver? Então, olha só pra gente ter uma ideia. Esse é o tamanho do nosso texto. A gente tem 32 caracteres para 1, 2, 3. Legal. Agora, imagine o seguinte, eu vou copiar aqui um arquivo inteiro meu aqui. Ó. Vou copiar esse arquivo aqui. Vamos ver se eu consigo colar aqui dentro. Ó, consegui colar aqui dentro do meu gerador de MD5. Vou pedir para ele gerar. Olha só que interessante. Aqui eu tenho 158 caracteres. E gerou os mesmos 32. Então 148 para 32. Opa. Para 32. E olha só que interessante. Os mesmos 3 caracteres também para os 32. Olha só que interessante. Então, quando a gente tem um hash desse tipo, o que a gente está fazendo? A gente está perdendo resolução. Eu não consigo voltar atrás mais. Né? Então, é o mesmo conceito sendo aplicado. Tá? Então, eu não consigo voltar mais atrás para a informação original. E como que a gente consegue provar isso? Além do algoritmo não ser reversível, né, a gente não conseguir voltar, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que qualquer tamanho de string que eu colocar ali, se for 3, ele volta 32, se for 148, ele volta 32. Então, como que a gente vai diferenciar um arquivo de 2 teras de um arquivo de 3 bytes? Tá? Sendo que a gente vai gerar sempre a mesma quantidade como saída. Então a gente está perdendo resolução e nesse caso aqui é irreversível, eu não consigo voltar atrás. Tá? Então não tem como aqui a gente voltar atrás. Então é bastante importante a gente entender que muitas dessas conversões ou processos que a gente faz com os dados, pode ser que em alguns processos desses a gente perca realmente essa granularidade de propósito, né? Então nesse caso aqui, não o MD5, né? Mas esse tipo de algoritmo que gera um hash é importante para armazenar senha. Né? Então não importa para mim se é 32, o que importa é que a senha não fique visível, que ninguém consiga voltar e reverter para a senha do usuário. Tá? Então é essa a ideia por trás de perder a granularidade ali, a gente não conseguir achar a senha do usuário. Bom, pessoal, esse é um pouquinho aqui sobre granularidade de dados, tá? Então, um ponto bastante importante, qual que é o nível de detalhes que você guarda no banco de dados também, tá? Então, sempre você tem que se perguntar quais problemas o seu sistema tem que resolver. E muitas vezes você já pode pensar nessa situação aqui, né? Então, se você precisa usar o primeiro nome, já guarda os 2 separados. Se você precisa saber as transações todas, guarda todas as transações e depois guarda alguns resumos de transações. Se você não tem que guardar esse histórico, você pode fazer um script que limpa esses históricos para você, mantém o resumo, obviamente, mas manda esses dados para uma data warehouse ou alguma coisa nesse sentido. Então tudo depende da regra de negócio. De maneira geral, como a gente consegue de mais informações gerar menos informações, né, geralmente, uma regra que é bastante interessante é armazene o máximo que você pode. E o que você pode é respeitando o tamanho do seu banco, respeitando as suas regras de negócio e etc. Então, sempre armazene mais do que menos. Mesmo exemplo aqui da foto. Sempre armazena menos do que mais, ou fotos maiores do que fotos menores, porque você consegue gerar menor a partir da maior,
mas você não consegue com a mesma qualidade gerar da menor a maior. Bom, pessoal, esse é para falar um pouquinho sobre o conceito de granularidade de dados, tá? Eu também gosto de chamar isso de resolução de dados, quando a gente perde a resolução, né? Então, se eu estou compactando esses dados de uma maneira que eu não consigo voltar para o tamanho original, ou se eu faço alguma sumarização dos dados, também é uma forma de compactar de uma forma que eu não consigo voltar mais, né? Dependendo da situação. Então, por exemplo, ó, se a gente fosse pegar aqui a transação do bancária, só a transação de resumo, que em fevereiro a pessoa tem X reais no banco, eu não consigo recriar o histórico para trás. Então, é uma sumarização que me fez perder, entre aspas, se eu não armazenar ali as transações uma por uma, que me fez perder aí o histórico ou a granularidade dos dados. Bom, pessoal, eu queria introduzir esse conceito aqui para vocês, tá? Que é bastante importante a gente refletir quando a gente está armazenando dados e também pensar o quanto profundo a gente vai armazenar e como que a gente pode lidar quando esse banco crescer, né? Então, se a gente precisa dividir o banco para questões de log ou informações analíticas e assim por diante, tá? É só para vocês terem uma ideia de que isso existe, de que isso é uma discussão, de que isso é um conceito que você precisa pensar no momento de gerar e de armazenar os seus dados aí. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo e se inscrever também no canal. E eu te vejo na próxima. Valeu!